Olá, você que está aí para me ouvir um pouco, eu espero muito que você goste desse vídeo. O meu objetivo aqui é trazer para o YouTube, para os canais de mídia e espalhar mais a notícia e também dar acesso a todo mundo. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar um idioma de maneira correta. Eu sou há mais de 20 anos que eu dou aula para os brasileiros, principalmente de inglês e de alemão. Eu tive a oportunidade de estudar em alemão, os outros idiomas, tive a oportunidade de estudar 5 idiomas diferentes, com um método especial desde a escola. Mas esse método eu fui aperfeiçoando durante as aulas que eu dava em cursos ou aulas particulares. Eu trouxe técnicas do teatro para dentro do curso de idioma. Bom, eu vou explicar melhor por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque durante a minha experiência eu percebi que muita gente fica, às vezes, com vergonha e bloqueios, porque elas se sentem mal, não gostam da pronúncia delas, e aí elas começam a travar. É claro que a gente tem que estudar a gramática, a leitura, mas tem a coisa mais importante quando você aprende um idioma é aprender a falar. A coisa mais gostosa que tem. Você poder se comunicar com uma pessoa através da fala ou mesmo escutar um filme, um vídeo e poder entender aquilo, né? Sem precisar recorrer à legenda e às vezes a gente precisa sempre recorrer a dicionário, viu? Isso sempre eu gosto de colocar, não se cobre demais, ok? Então, essa ideia de poder falar é a melhor ideia quando você aprende uma língua estrangeira. Então, depois do que eu aprendi em escola sobre como aprender um idioma, como lidar com outros idiomas, inclusive com o nosso, eu usei as técnicas de teatro, que foi onde eu também fiz um curso, trabalhei um pouco, trabalhei inclusive com teatro de improviso, que também ampliou mais ainda o conhecimento do ser humano, né? Das nossas aptidões de aprendizagem. Como que a gente faz para aprender? Quais são as atenções que a gente tem que dar para o aprendizado? Bom, para aprender o idioma é como aprender a falar de novo. E para aprender a falar, você não precisa ir para a escola, precisa. Como é que a gente aprende a falar? A gente aprende antes de ir para a escola. A gente aprende porque a gente está escutando. A pessoa que está cuidando da gente está desde quando a gente é bebê. Nossa mãe normalmente está falando pra gente coisas, contando, mostrando o mundo, e ela vai falando, ou a pessoa que cuida vai falando para você, vai mostrando o que é. Você vai memorizando aquilo desde pequenininho e você começa a repetir. Então, o princípio é esse, o básico. Então, aqui eu vou trazer para vocês métodos onde você vai reaprender a dar a essa atenção e ao mesmo tempo, para o inglês, nós vamos aprender algumas dicas que você tem que saber de como se pronuncia. São dicas que foram criadas pelo próprio idioma, certo? Então, a princípio, você também tem que fazer certos relaxamentos. E isso também que eu quero ensinar. E sabe o que eu vou te dizer também? É que estes relaxamentos, eles podem funcionar de uma maneira geral. Você pode usar para melhorar o seu tom de voz, para que ele fique mais, para que a sua voz fique mais clara. Veja, eu vou te dar um exemplo. Se eu falo para você assim, eu digo, atendo o telefone, faço, oi, tudo bom? Alô, como você tá? Tudo bem? Veja como esta maneira o meu tom de voz fica diferente. Vou mostrar de outro jeito. Olá, como vai? Tudo bom? Tudo bem com você? Você gostaria de falar com alguém? Posso deixar um recado? Veja que sorrir, só pelo fato de você sorrir, você muda o tom da sua voz. E isso faz com que a pessoa que está te ouvindo preste mais atenção. E isso também é muito importante. Você precisa chamar a atenção da pessoa. Ok, antes a gente só falava pelo telefone, as pessoas nem viam a sua imagem. Hoje ainda tem esse fator. As pessoas vão te ver.
Então, você tem uma série de posturas em que você precisa cuidar, manejos que você vai ter que fazer. Por exemplo, eu estou olhando para a câmera para poder falar com você, para que você fique atento a mim. Mas eu posso olhar para baixo para ver o que eu estou fazendo no meu vídeo. O que acontece? Você pode perder um pouco a atenção, certo? Bom, como é que eu vou associar? Na verdade, como que eu vou tentar te ensinar, e espero que eu consiga, essa associação com o idioma estrangeiro? Evidentemente, a gente precisa, como primeira etapa, e eu já vou deixar como lição de casa para você, estudar o abecedário, the alphabet, ok? The alphabet seria mais certo ainda de falar. Depois eu vou explicar isso e na próxima aula eu vou contar para vocês todos os ditongos que se juntam e mudam um som do que a gente lê ali. Não é aquilo exatamente que a gente lê, a gente tem que fazer uma mudança no som, tudo para o inglês, tá? Tô falando só do inglês agora. Então, você tem que trabalhar. Peraí que eu tô sem roteiro, eu tô no improviso mesmo, porque é da minha experiência que eu tô trazendo tudo. Então, eu vou ensinar esses ditongos, mas a primeira lição que você precisa fazer, e uma coisa que você pode fazer em casa, pode fazer no caminho para o trabalho, pode colocar no som do carro, pode colocar, claro, não deixe de prestar atenção na direção, ok? Mas hoje a gente tem milhões de recursos que podem nos ajudar muito nesse sentido. Então, você vai escutar o alfabeto em inglês. Tem várias dicas interessantes, musiquinha por música. Tem Sesame Street, que é aquele Vila Sésamo. Olha, gente, é coisa antiga, tá? Do meu tempo. O Vila Sésamo era bem interessante, porque ele é muito educativo, né? Ele tá ali pronto para passar o inglês de forma educativa. Então, este treino é muito importante, ok? Você vai repetir A, B, C, D, vai cantar a musiquinha, vai decorar este alfabeto também com os seus sons, porque hoje nós estamos falando de sons. Depois, qualquer coisa me cobra aí nos comentários, gente, que falta eu explicar por que também é importante você memorizar o alfabeto, ok? Bom, então, o que acontece? O que é bom para você poder memorizar o alfabeto, você poder trabalhar bem o alfabeto e depois, finalmente, uma pronúncia boa, é você ter também um relaxamento vocal, né? E um entendimento da posição da voz. Fora o relaxamento vocal, você vai fazer também. Para isso também você faz um pouco a respiração, né? Para que não te falte o ar, ok? Então, veja bem, agora eu vou colocar aqui, eu vou começar, isso é para iniciantes ou mesmo para as pessoas que estão no estágio avançado, ou mesmo para pessoas que fazem locução, que querem fazer as locuções de seus vídeos, mesmo em português, tá? Isso funciona, traz a clareza, mas é preciso respiração, coordenada com a fala, ok? Vou te dar alguns exemplos. Eu tô com uma voz aqui, eu estou com uma voz aqui, a voz de boca. Eu posso colocar essa voz de cabeça, que veja como ela muda. Reparou? Voz de boca, voz de cabeça. Ou mesmo, se trava muito, você pode colocar essa voz no peitoral. E ela vai passar um tom diferente, certo? Bom, meus queridos, minhas queridas e meus queridos e meus querides,